mais um sobre a distância da imagem. Beleza? Tá. É isso. E que mais? Que mais? Eu teria a distância focal desse espelho. Muito bem, a gente quer saber a distância focal. Ou seja, a gente quer saber o F. Basicamente é isso, tá bom? Tá. O problema pede é o F, que é uma característica do espelho. Quanto mais, vamos dizer assim, redondo o espelho for, maior o seu foco, beleza? Tá. Então, o que mais nós temos aqui, meu velho? Nossa, a gente tem muita pouca informação, né? Tem essa informação aí, a vela está a 2 metros da parede. Eu sei que ela está da parede. O problema é que eu preciso saber. Essas equações elas funcionam bem quando eu tenho a informação, o espelho, Sim. né? Ok? Beleza. Deixa eu só fazer um bagulho aqui, mano. Preciso mandar um bagulho para uma pessoa aqui. É coisa de menos de 10 segundos. E tem que pensar também um pouco nisso. Eu tô matutando aqui. Posso pegar meu... Vá lá, sem Eu pressa. esqueci Nem sei o que é, meu mas caderno ali pega. embaixo. Beleza. Valeu. Pronto. Tá. Tem o caderno aqui. O que acontece, velho? Ele tá dizendo aqui que, basicamente, que a distância... A vela está a 2 metros da parede. Ele tá dizendo isso, né? Tá, mas melhor que mandar, mano. Que eu tô meio bugado com isso aí. Eu não tô entendendo o que ele quer dizer. Eu entenderia se fosse com lente, mas... Tá. Eu acho que eu entendi. O pelinho é 2, então. Mas não sei. Sinceramente não sei. É muito estranho esse enunciado. Eu acho que a resposta vai ser menos 1,5, mas sei lá, vamos ver. A resposta final é 0,75. Pois é. Só tem a resposta, não tem o Não, tem sim, tem sim. É que, calma aí. desenvolvimento? Beleza. Caramba. Isso aqui foi um colega teu que fez? O que que... Não, fui eu mesmo. É a correção. Mas tem certeza que a gente tá falando a mesma questão? Em nenhum momento ele fala essas distâncias. Não, esse é do 7, esse é, Ah, tá. é a 8. Beleza. Então ele tá dizendo aqui... Que merda de figura é essa, velho? Não tô entendendo nada. Isso aqui deve ser o quê? Não tô entendendo nada. Mas ele fala aqui... Pelinha sobre pé menos 3, porque se é menos 3 significa que a imagem está virada. Foi o que eu imaginei, que era uma imagem real. Com esse sinal negativo aí significa que a imagem está girada, então é uma imagem real. Daí tu consegue uma relação entre o pelinho P, daí tu acha o P, que é 1, mas eu não estou entendendo porque P mais 2 embaixo. 3P. Cara, não tô entendendo merda nenhuma. Sinceramente, velho, tô entendendo nada, mano. Mas eu vou supor uma parada aqui. Vamos ver se vai bater a mesma resposta. Isso aí tu viu teu professor escrevendo no quadro, né? Foi isso? Hã? Isso que você está me mostrando, você viu seu professor escrevendo no quadro. Aham. Tá. Então deve estar certo. Então, tu tem um espelho, e daí você tem um objeto, e quando a gente tem um objeto,
numa determinada distância do espelho, ele gera uma imagem maior e invertida. No caso aqui, 3 vezes o tamanho. Ok? Tá. Então, essa distância aqui é o pelinho. Porque é a distância da imagem até o espelho. E aqui diz que a vela está a 2 metros da parede. Ou seja, aqui está a vela. Aqui está a parede onde foi formada a imagem. Porque, diferente de um espelho, onde a imagem aparece aqui do outro lado, né? Se eu tivesse uma pessoa aqui, Uhum. bem, no espelho reto, eu quero dizer, né? No espelho côncavo, como tu sabe bem, às vezes as imagens não se formam atrás do espelho. Elas se formam na frente, são imagens virtuais. Na verdade, elas são projetadas em paredes, em anteparos, né? Só que tem que ficar esperto com isso. Então, ele está dizendo aqui que essa distância da imagem até o objeto é 2 metros. Ok? Aham. Isso. Então, a coisa é essa. Por quê? Porque tu pode dizer que, por exemplo, quem que é essa imagem, quem que é essa distância aqui, ó? É a distância P, a distância do objeto até o espelho. Uhum. E essa distância do objeto até o espelho mais 2 é o P'. Entendeu? Certo, aham. Isso, existe uma relação. Então, tu pode dizer que o P' é igual a P mais 2. Só que tu também pode dizer que o P', tô fazendo igual teu professor nesse ponto, tá? Tu também pode dizer que existe uma relação entre o P' e o P, porque eles têm a imagem, né? Ela ficou ampliada 3 vezes, certo? Menos 3 porque ela tá para baixo, Tá. ok? Tudo bem até aqui? Aham. Então, só lembre que essa aqui é a imagem, por isso eu coloquei I de imagem, esse aqui é o objeto, a imagem é 3 vezes maior que o objeto, ok? A distância do objeto até o espelho é P. A distância da imagem até o espelho é P'. Tá. E a gente consegue observar bem que o P' é a soma de P mais um espaço aqui que o enunciado citou que é 2 metros, que é a distância da imagem até o objeto. Tudo bem até aí? Aham. Tá, então agora o que que a gente pode fazer? Como a gente quer achar o foco, a gente tem duas equações aqui, ó, com as mesmas duas incógnitas. Sacou? Só deixa eu passar para lá, nessa aqui preta, né? O P' vai ficar igual a menos 3P, concorda comigo? Aham. Então você pode resolver esse sistema aqui, ó. Duas equações, duas incógnitas. E são as mesmas, né? Certo. Isso. E é um sisteminha simples, né, cara? Tu pode. P' é igual a P mais 2. P' é igual a menos 3P. Então tu pode igualar, certo? Então significa que P mais 2 é igual a menos 3P. Concorda comigo? Certo, aham. Certo? Isso Ele- aqui não é igual a isso? Então dá para Aham. igualar, né? Então, P mais 2 igual a menos 3P. Será que você consegue encontrar o valor do P aí para mim, cara? Só É, isolar aqui nessa equação, né? tá. Não, é só ver, né? Que, tipo, eu acho que é -5. Faz a conta aí, isola o P e me diz, beleza? Tá bom. Deixa eu pegar uma placa de estúdio. Bora. Tá, pronto. -5. Quanto? -5. Você achou menos 5? É. Então, vamos ver se é isso mesmo. Obrigado. Menos 5? Beleza. Então, aí, né, mano? Vai não, mano. Essas matematiquinhas básicas já não pode mais errar, mano. Ei, ei. Acho que sim, né, Léo? Se tu passa o menos, a menos que eu, sei lá, tenha aprendido matemática errado. Ah, não, é que Passa o porque menos 3 assim. para cá, fica P mais 3P, certo? Ah, eu fiz Tu errado. passa o 2 para lá, fica menos 2, né? Ai, 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 velho. Né, eu Ai, fiz ai, totalmente velho. errado. Eu pensava que, tipo, eu fiz errado. Eu peguei eu separei o 3 do P. Aí eu fiz.
Isso Não posso errar, definitivamente perdão, não se perdão. faz. Não, o problema não sou eu, o problema é na prova, porque se você erra uma dessa na prova, o professor É, nem olha o resto da prova, sacou? sim, sim, Tem sim. coisas assim que a gente bate o olho como professor e se errar, velho, a gente perde totalmente a moral do aluno, tá ligado? Então fica atento com esses erros aí. Eu só Aham. choro pra erro feio mesmo. Então tu vai achar que o P aqui é menos um meio, Ah, porque vai ficar menos 2 dividido por 4 dá menos um meio. Tu pode escrever com menos 0,5. Então, menos 0,5 metros. O que, que o problema pedia mesmo? A distância focal. Então tá, vamos aos poucos, né? Porque para distância focal eu preciso do P e do P'. E eu acabei de encontrar o P. Agora, como é que eu encontro o P'? Bem, dessa forma. Eu sei que o P' é igual a menos 3P, certo? certo. Então agora você pode pegar esse menos 0,5 e E colocá-lo no adicionar. lugar do P para encontrar o P', tá bom? Tá. É só adicionar esse 0,5 com 3, é isso? Adicionar não, né, velho? Multiplicar, né? Perdão. Aqui é 3 vezes P, certo? Aham, 3 vezes Então é 0, menos 3 vezes menos 0,5, certo? Só certo. substituir, velho. 3 vezes 0. É 1,5. Exato. Positivo porque multiplicou negativo com Menos negativo. com menos dá mais, exatamente. Então, 1,5 metro. Agora você tem que resolver essa conta aqui. Daí, essa conta, Bom, P mais. ela, como você pode perceber, tem uma série de frações. Só que existe uma forma de reescrever essa equação Mais que ela fração. fica mais simpática, que é o seguinte: f, que é o que tu quer de fato, é igual a p vezes p' dividido por p mais p'. Né? Então, Tá. é isso. Meu f ficou meio feioso, mas... Pode fazer aqui? Faça e me diga a resposta, exatamente. P é 0,5, né? Tá tudo ali no enunciado, né? Ó, a gente tinha achado aqui P menos 0,5, exatamente. P igual a menos 0,5, isso mesmo. Aqui, 1,5. Tá, fica 1,5 e menos 3,5. Faz a conta aí, mano. Aí eu já não vou mais falar. Eu te falei muita conta simples hoje. Joga os números aí e resolve. Ah, sim. Ah, isso é. Ah, tá. Perdão. Tá.
Eu disse 3, cara. Os números que tu vai pôr aqui é P' igual a 1/2 e P igual a menos 0,5, né? Não sei de onde tu tá inventando 3 aí, mano. Perdão, meu, eu tinha falhado aqui. Caramba, meu, eu vacilo muito, mano. Dá uma respirada aí, dá uma lida, mano, que você tá Eu cometendo vacilo. uns erros nível, sei lá, mano. Tiazinha da limpeza lá, tio. Dá uma lida boa aí antes de começar a fazer as contas, não é só ir pondo o número, não. Beleza? Esse pelinho aqui é da conta que a gente fez antes, né? Eu sei, perdão. Isso, Chapei. beleza. Logo, P vezes P, P mais P, 5 vezes 0,5. Deixa eu fazer. Pronto. Vou mandar aqui. vamos ver. Agora sim. Até você chegou em menos 0,75. E me parece que essa é a resposta mesmo. Entendi. É o que tá aí na tua prova? Aham. Menos 0,75. Muito bem. Só que, Perfeito, então, diga, alguma dúvida? só tem um. Tipo, esse resultado aqui deu negativo, certo? Mas aqui na prova falou que é positivo. Então tá errado na prova. Por quê? Porque quando a gente tem um espelho que causa esse tipo de efeito, um Uhum, espelho que amplia, obrigatoriamente é um espelho esférico. certo. Como o espelho esférico, ele é, ou melhor, um espelho esférico côncavo, melhor dizendo. Então, como ele é um espelho esférico côncavo, o foco é negativo. Tá, Tá bom? Então, o foco é negativo, certo. beleza? E se o foco é negativo, nós chegamos na resposta certa aqui, menos É isso mesmo. 0,75. Sobre. Uhum. Beleza? Então é isso. Muito bem. Então, bem, o importante aqui, velho, era tu entender o que estava rolando, que até para mim foi um pouco complicado. Entender que esse espelho estava numa condição, né, o espelho e o objeto estavam numa condição tal que a imagem formada seria uma imagem real, ou seja, uma imagem que não está atrás do espelho, está na frente do espelho, projetada num anteparo, numa parede, beleza? Certo. Aham. E aí, com essa ideia em mente, as coisas ficam um pouco mais simples de calcular, né? Porque a gente calculou a Uhum. distância P', a distância P, relacionou as duas por meio das informações que davam no enunciado, com as equações desse assunto, que são basicamente essas duas aqui, e pronto, beleza? E essa questão aqui, ó, foi uma interpretação da figura e do enunciado, né? O enunciado Sim. falava que a distância entre o objeto e a imagem era 2. Uma vez que a gente identifica as distâncias nesse tipo de assunto em relação ao espelho, então eu reescrevi a distância do objeto até o espelho em função da distância da imagem até o espelho, em função, essa aqui é a distância da imagem até o espelho, em função da distância do objeto até o espelho, ok? Então eu consegui criar um sistema de equações. Só assim daria para encontrar o valor delas, tá? Tá. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, que às vezes não é só jogar na fórmula, normalmente não é. Tá. Então, a gente
teve um sistema com as duas equações aqui, resolvemos esse sistema com matematiquinha tranquila de substituição, né? O método da substituição, igual a esses dois caras. Aí consegui encontrar o P, e depois que eu encontrei o P, eu joguei em qualquer uma das duas equações e encontrei o pelinho e o P, beleza. Agora com o pelinho e com o P, a gente quer o F. O F depende do pelinho e do P. Então, eu jogo na fórmula. A fórmula, ela vem meio zoada com fração, né? Então, para dar aquela assim... Você tem duas opções. Ou você aprende a fazer conta com fração, ou você decora isso, tá? Problema Acho de que é mais decorar fácil isso isso aí. aqui. Problema de decorar essa aqui. Essa aqui só Ah, vai servir quando tu quer o foco. ah, Porque se tu quisesse o P ou o P'linha, né? Já não é o que está no lado sim, esquerdo isolado, entendeu? Então, velho, tá na hora de aprender a fazer conta com fração. tá. Nem que a gente faça mais uma aula semanal só para resolver matemática básica, porque o professor de física não vai voltar a explicar a coisa que Sim, já foi matemática. explicada lá no sexto ano, né? Não sei, fração é do quinto, sexto, alguma coisa assim, né? Então, fica ruim para ele, porque o professor ele tem Já sim. uma, vamos dizer assim, uma grade de matérias que deve passar e não pode perder muito tempo com coisas que não é da matéria dele. Pode me enviar outra questão, então? Eu enviei o 6 e o 7 ali, ó. Ah, é? Deixa eu pegar aqui. Bonjour. A imagem virtual de um objeto que está a 25 metros de um espelho esférico. Tá? E a gente já tem uma das informações. A imagem virtual de um objeto que está a 25 metros do espelho esférico. Se ele já nos deu a distância do espelho, significa que ele já nos deu o P. Tem o dobro da altura desse objeto. Então, a imagem tem o dobro da altura. Ou seja, aquele M, que era a relação de tamanho entre o objeto e a imagem, é 2. Né? Nós acabamos de ver o M, né? Lá no nosso caso era 3, lembra? Sim, sim. Era menos 3 porque ele estava virado para baixo, a princípio. E beleza. E mais aqui. A que distância desse espelho se forma a imagem do objeto quando esse objeto é colocado a uma grande distância do espelho? A que distância desse espelho se forma a imagem do objeto quando esse é colocado a uma grande distância do espelho? A imagem virtual de um objeto está a 25 centímetros do espelho esférico. Bem, deixa eu fazer um desenho aqui. A imagem virtual. O objeto tem o dobro da altura desse objeto. Então, está aqui o espelho. Ou melhor, assim. A imagem é virtual, então está do outro lado. É. O objeto está aqui. Melhor, deixa eu fazer ele pequeno. E a distância aqui, 25 cm. A distância do objeto até o espelho é o P. O problema está me dizendo que a imagem vai ficar 3 vezes maior. 2 vezes maior. E o que o problema pede é justamente isso, aqui é a distância desse espelho à imagem. Então ele quer saber justamente o P'. Que distância do espelho se forma a imagem do objeto quando esse objeto é colocado a uma grande distância do espelho? Bem, ele nos deu essas informações e ele também nos deu o fato de que o M, que, de acordo com a última conta que eu fiz, tem a fórmula. Cadê? Deixa eu voltar lá para te mostrar. Tem a fórmula P' menos P' sobre P. M P' sobre P. É menos P' sobre P, na verdade. Eu acho que o sinal lá ficou zoado.
professor estava certo e eu errado. Então a resposta tinha que ter o sinal trocado mesmo. Merda. Ah, tá É, aqui. eu acho que era daí mesmo. Eu confundi os sinais. M igual a menos P' sobre P. Então, o que que acontece? Se ampliou duas vezes, então significa que 2, o M é 2, é igual a menos P' sobre o P, que nós já temos, é 25, certo? Certo. Ah, então, o que que acontece? Nessa situação aqui, a gente tem que o P', simplesmente passando esse 25 para o outro lado, multiplicando, vai ficar menos 50 centímetros, certo? Certo. 25 vezes 2 é 50, como tem o sinal de menos, menos 50, certo? Certo. Aham. Daí agora, você tem que achar o foco. O problema é que é muito genérico isso, quando esse objeto é colocado a uma grande distância do espelho. Saber quanto maior a distância, saber grande distância, como assim? Ah, cara, essas perguntas do teu professor, pelo amor de Deus, cara. Maluco. Eu sei. É fogo. Meu Deus, por que que não tira essas questões de um livro, cara? Esses enunciados estão muito mal escritos, velho. Grande distância, meu, a distância depende de qual é a distância. A fórmula aí, tu coloca a distância e te dá a resposta. Mas vai lá, ó. Você tem que fazer uma conta para mim, você tem que achar o foco. Tá. Então, você tem isso, você tem isso pro P, ou seja, você tem esses caras, você Uhum. pode achar o foco. Você fez a conta aí, então você tem a equação que eu te ensinei simplificada do foco lá, né? Aham. Você pode Já fazer essa tem. conta aí. Tá. Esse menos 50 é pelinha, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu colocar o pelinho aqui, eu acho que eu apaguei sim. Deixa eu fazer aqui. P vezes pelinha, P mais pelinha. Pronto, achei a resposta. Calma aí. Quanto é que deu? Deu 250 dividido por 25 dá 50. 50. Muito bem. Então, o que que acontece agora? O que acontece é o seguinte. O problema pede o seguinte, ó. A que distância desse espelho se forma a imagem do objeto? Ou seja, quem é Pelinha? Essa é a pergunta. Se o objeto é colocado a uma grande distância, ou seja, se P, que é a distância que o objeto é colocado do espelho, tender a infinito, for muito grande. Ok? Tá. Essa é a pergunta. Então, a gente vai colocar infinito aqui. A gente vai colocar o pelinha que eu quero achar aqui de fato. E o F é o que você encontrou. Ok? Certo. Então, agora, o que acontece é o seguinte. Em 1 dividido por infinito é zero. Se você Tá. tem dúvida disso, pega R$ 1 e divide para a população do mundo todo. Não vai ficar quase zero para cada um? Aham. Então,
Isso aqui tende a zero. Portanto, a princípio, a distância que a imagem vai ficar, por regra de 3 aqui, seria 50, velho. Só que não tem essa opção no enunciado, né? Eu vi aqui a resposta é 25. Pois é, eu acho que a gente. Não sei, velho. Era pra ter aparecido 50, velho. Fiz a conta toda certa aqui. Quer que eu te mande aqui? Pode mandar, mas não vou acreditar em nada que o seu professor fez. A menos que tenha algum sinal errado aqui. Porque o espelho. Cara, o espelho tem que ser côncavo. Se a imagem. É que talvez essa. Mas daí. A imagem tá ampliada é positivo. E que merda, eu odeio esse assunto, cara. É muito sinal pra decorar, velho. Nunca sei pra onde é, qual sinal e qual é. 12,5. Onde é aquele 12,5? Apareceu do nada ali na conta. Pelinha sobre P. Tá certo, cara. Apareceu um 12,5 ali que se o professor não me dizer de onde veio, eu não sei, não posso Gente, acreditar na conta dele. Tem 12,5 em nenhum momento nesse enunciado aqui. Recapitulando aqui. Então, 2 é igual a pelinha sobre P. Passa multiplicando, ficou menos 50. Ou seja, a imagem virtual atrás. Menos 50. Tu colocou os sinais certos aqui, velho? Eu coloquei. confiei na tua conta, vamos ver aqui. P vezes pelinha. Ou seja, 25 vezes menos 50, dividido por 25 menos 50. Então vai ficar, vamos ver, 25 1250. dividido por 25, 50, tá certo. Vamos ver se... O sinal tem que ser esse aí, mas... Cara, que raro esses sinais, velho. Eu odeio essa matéria. Deixa eu ver aqui, mano. Tô abrindo um livro aqui. Esse livro tem essa parte de espelhos. Espelhos esféricos. Vivência 64. Ó, ele vai falar aqui os tipos de imagem formada. A imagem é virtual, ou seja, maior. A gente está falando do espelho esférico. A situação que a gente tem é igual a essa. Tá. Aí aqui ele vai falar dos sinais, ó. Se a imagem é virtual, sinal negativo, tá vendo? E se o espelho é côncavo, raio positivo, foco positivo. Beleza? Que é o Certo. que a gente tem aqui. A gente tem um espelho côncavo, porque a imagem ficou ampliada. A gente tem uma distância negativa, porque a imagem é virtual, foco positivo, beleza? Fizemos as contas aqui. Joguei para o infinito essa parada. E deu. Mas o problema, cara, o teu professor colocou errado, velho. Cheguei aqui, o chat GPT também fez a conta, chegou na mesma resposta que eu. Aí, O teu professor tá errado, hein, velho? Depois cobra dele aí. eu vou Porque, cobrar. porque ele tá erradão, mano. Tá erradão. Vou salvar aqui. Depois mostra pra ele, ó, professor. Fiz isso aqui. O senhor errou na prova aí. Melhor dar um ponto. Imagina se tu conseguir trazer um ponto pra turma toda. As Né? minas, as minas vão ficar loucas contigo, velho. Nossa, excelente, para. É louco, que sorte. Deixa eu pegar a próxima aqui. Ó, mesma parada, hein, mano. Então eu vou fazer o seguinte agora. Como eu preciso ir no banheiro e você já tem as equações, já tem exemplos, eu vou te mandar também o que a gente É, acabou de fazer. Você tenta começar, na volta, se tu não conseguires começar, eu começo pra você, beleza? tranquilo. Deixa eu te mandar aqui. E é isso.
Cadê o lápis? Ah, 9. É, certo. Vou fazer por isso mesmo. Uhum. Certo. Borracha. É. Uhum. Tá. E aí, conseguiu alguma coisa? Eu tô terminando aqui. Beleza. Certo. Pô.
Eu posso te mandar até onde eu cheguei? Só... Ai, que eu fiquei com dúvida aqui, só. Pode mandar. Aí, A aquele... distância focal, ok? Tá, você usou a equação Fiz por equação mesmo. e do nada você já tinha o tanto a distância do objeto até o espelho quanto da imagem até o espelho. Aqui ele fala a distância do objeto até o espelho. Depois ele fala que a imagem correspondente é virtual, ou seja, a distância já tinha que ser negativa. E se forma 18 centímetros de distância do espelho. É, beleza, então ele cita ali. Só que tinha que ser negativo, entendeu? Ah, pera, tá. Porque falou virtual é negativa, como a gente acabou de ver no livro, certo? Certo, é verdade. Então, menos 18 aqui. Exato. Então fica um nono menos um 18avos. De novo, Tá, tu pode usar a fórmula do F lá e pronto, né? certo. Aí, tipo, tá vendo aquela última parte ali? 1F igual 3 sobre 18. O que eu faço ali? Não, mano, você não tá me escutando nada que eu tô falando hoje, velho. Acabei de Eu? falar pra tu pegar e usar aquela Ah, outra fórmula lá do F, entendeu? Não adianta tu usar isso aí que tá tudo errado, que tu fez porque tu errou o sinal. tá. O F igual P vezes PLI mais B. Tá, o resultado deu 18. Menos 18, na verdade. O F. Uhum. Menos 18? Acho que tu errou de novo, agora vamos ver. F igual Menos... a P vezes P' dividido por P mais P'. P é Então, 9 o F é 9 vezes o menos menos 18 18. dividido por 9 menos 18. Então, quanto que é 9 vezes 18? 162. 162 dividido por menos 9. Como é que me deu positiva a resposta se não é negativa embaixo? Não, menos 18, né? É verdade, é verdade, é negativo. Não, peraí, calma aí. 9 vezes 18 é 162, só que como tem esse sinal de Ah, menos aqui, fica menos 162, foi isso que eu quis dizer. tá. Então, Então, vai positivo. ficar 18 positivo, como é de se Certo. esperar, uma vez que o espelho é côncavo. Né? O fato, como é que eu sei que ele é côncavo? Porque 18. ele cita imagem virtual e é isso, né? Então, por essas proporcionalidades aí, tinha que ser côncavo e positivo, Certo. beleza? Então, é isso aí, 18 a resposta. E atenção aí, mano. É que E foi muito sinal errado hoje. essa fórmula aí é sempre quando tem focal, né? É o focal. Você... Sempre que tu quer achar o foco, tu pode usar ela. Se tiver Tá, as outras duas coisas, ok? tá. Bem mais Agora, fácil. se tu precisar achar o P ou o P', às vezes tu tem que usar aquela fórmula cheia de frações lá, Não, ok? tranquilo. Entendi. Isso. Então, beleza, mano, ó, mas atenção aí, velho, que o problema Perdão. não é só na física, nas matematiquinhas, beleza? Tá bom. Tentar refazer as contas e não errar os sinais dessa vez, quando você tiver um É, eu vou tempo aí fazer durante a aqui. semana. Vou fazer aqui E esses outra aqui. coisa, a tua mãe, ela falou sobre a gente ter mais de uma aula por semana,
Sim. Só que agora o único horário que eu tenho livre para ti é ou no sábado às 14 ou na sexta às 5 da tarde, né? Ou sábado às 2 ou sexta às 5. Então, se tu quiseres aí, Sexta 5, melhor. fala com ela aí para confirmar comigo, então, beleza? Tá bom, falou. Um abraço, Falou, valeu. tchau. Refaz as contas aí, hein? Valeu, abraço. Falou.